Nós vivemos uma sociedade em crise, e essa crise ela vai se aprofundando em função exatamente da nossa forma como nós nos relacionamos com a biosfera, por um lado, e por outro lado, como nós nos relacionamos dentro da sociedade. E essa forma de relacionamento, ela tem a ver com as formas como nós interpretamos a realidade. E essa interpretação ela tem muito a ver com a ciência econômica, que a ciência econômica é o que determina o que tem e o que não tem valor na sociedade. As sociedades se organizam em função daquilo que elas determinam que é valor. E a nossa economia, ela hegemônica, ela define como campo de valores exclusivamente aquelas matérias que circulam pelos mercados, as mercadorias. Então, é o valor monetário, o valor financeiro é o que determina a forma de organização da economia. E isso está na raiz da crise que a gente vivencia, porque boa parte das trocas econômicas elas não circulam nos mercados, elas são trocas com a própria natureza, a natureza a gente extrai e devolve para a natureza, então a própria economia ecológica ela dá visibilidade a esses fluxos de matéria e energia que são trocas com a natureza. Tem várias formas de organização do trabalho, trabalhos que são feitos e que não são mercantilizados, os próprios trabalhos domésticos de cuidados, que a economia feminista ela chama atenção para o fato de que ela é invisibilizada. Então, essa é uma raiz profunda da nossa crise de civilização, exatamente as economias invisíveis. É necessário dar visibilidade. Esse método que nós desenvolvemos na SPTA é um método chamado LUME, LUME exatamente com essa ideia de dar visibilidade a essas economias, particularmente na organização da agricultura, em especial da agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela é definida como agricultura familiar pela própria gestão do trabalho, a gestão do trabalho da família na relação com a natureza e na relação com a comunidade. A economia convencional, neoclássica, que orienta as políticas públicas para a agricultura familiar, ela termina induzindo a agricultura familiar a funcionar com um tipo de economia exclusivamente baseado na lógica dos mercados, que é o agronegócio. Né? Reduzir a agricultura a um simples negócio, onde o que vale é contabilizar o que você compra nos mercados e aquilo que você vende nos mercados. Só que existem uma série de formas de organização do trabalho na agricultura familiar que não tem nada a ver com o mercado, a própria produção de insumos, a organização do trabalho, trabalhos comunitários. Isso não depende de moeda, e é isso que faz funcionar não só a agricultura familiar, mas o conjunto da sociedade. Então esse é o espírito do método de dar visibilidade a todas as produções que são feitas através do trabalho de homens, mulheres, trabalhos comunitários, e com isso a gente consegue situar melhor a própria agroecologia com uma perspectiva de melhor integração, de reenraizamento da agricultura nas dinâmicas da natureza e a agricultura nas dinâmicas da comunidade. Dos agroecossistema familiar é poder falar de algo que é fundamental. Por que é fundamental? A gente está falando justamente da economia que alimenta boa parte das famílias agricultoras no seu dia a dia, dentro dos seus agroecossistemas, que é justamente aquela produção que é produzida no decorrer do ano, mas que ela não é em grande escala. Ela é uma produção que muitas vezes está ali ao redor da casa, no quintal produtivo, numa pequena horta que a família tem próximo de casa. E essa produção, ela vai para a mesa da família, né? Ela é o alimento que a família consome, né? Mas que não é contabilizada porque é uma produção, vamos dizer assim, para as famílias que não têm essa relevância para estar fazendo essa contabilização, né? E uma coisa importante dentro dessa economia, né, é saber também que para produzir esses alimentos ele tem uma mão de obra, né? E essa mão de obra ela também não é contabilizada dentro dos agroecossistemas, no dia a dia das famílias. E outra coisa interessante é a gente poder falar
que boa parte desse alimento que é produzido, né, que é invisível, né, ou invisibilizado pelos grandes setores, é um alimento que é produzido também ali com a mão de obra familiar e também de uma forma que não agrida tanto o meio ambiente. É usando práticas, né, de conservação de solo, seja a rotação de cultura, o plantio em consórcio, o uso do esterco animal para fazer a adubação, né, nas suas áreas de cultivo. E outra coisa importante é a questão da boa gestão dos recursos hídricos que as famílias têm disponível em suas unidades familiares, porque nem sempre no sertão chove tanto para ter água, bastante água, né? Quando passa o período de chuva, as famílias acumulam ali as águas em suas cisternas para que elas possam ter essa água e tanto para o consumo quanto também para produzir alguns alimentos que vai estar alimentando a família no dia a dia. Essa produção de alimento, além de ser consumida pela família, ela também existe o processo de reciprocidade, ou seja, a troca de alimentos dentro da comunidade, com o vizinho, ou que de repente leva para alguma feira agroecológica que tem ali no município, ou que é comercializado dentro do agroecossistema da família, onde as pessoas muitas vezes se deslocam de suas casas e vêm comprar até ali, porque sabem que aquela família vende aquele produto, né? E existe as trocas também em rede, né? Seja de semente, seja de muda, né? Então é uma economia que ela é de fundamental importância, porque ela está ali dentro do sistema e que está alimentando toda uma rede. Muita troca de semente, a gente também produz muitas coisas também que a gente faz doação, né? A gente dá e recebe doação ao mesmo tempo. Por isso eu chamo um pouco invisível, né? No caso, a gente trabalha com hortaliça, a gente vende, a gente faz doação também, né? E a gente não conta o que dá. A gente tem hoje o viveiros de muda também, a gente vende. Ao mesmo tempo também para a nossa comunidade, a gente faz doação até para a região Araripe. E o importante também, a divulgação também, hoje a gente está no meio das redes sociais, a divulgação que tem ajudado muito, tem contribuído muito também com o nosso trabalho, né? A essa questão de troca de sementes. A gente manda semente, vem semente também, então tem desenvolvido muito e a gente não conta essa economia, né? Tem sido muito bom aqui para o nosso sistema, né? Tem sido muito bom para outras regiões também, o que tem adquirido daqui do nosso agrossistema também, essa troca, né? Troca de conversa, troca de experiência e trocas de semente. Bom, gente, hoje quando a gente fala dos sistemas agroflorestais, as famílias que produzem de forma orgânica, de forma agroecológica, a gente sempre visa a questão da família. E na família a gente tem o quê? A gente tem o pai, a gente tem a mãe e tem os filhos, os jovens que fazem parte da família, que fazem parte do trabalho do agroecossistema, que fazem parte do trabalho do roçado, que muitas vezes não é valorizado, mas o jovem sempre está lá, dando sua contribuição, dando sua ajuda para o melhor desenvolvimento do mesmo, né? E aí a gente tem que pensar que o jovem está presente na produção de alimentos, que no caso da nossa família, a gente consome cerca de 80% de alimentos produzidos por nós mesmos, que é feito através da mão do jovem, através da mão do pai, através da mão da família inteira. E aí a gente tem a missão, a gente tem a meta de ir além, de todos nós juntos tentarmos produzir não só 80% do alimento que a gente, futuramente 100%, se for possível. Coisa que a mulher também cuida, né? Sobre o trabalho, além do trabalho doméstico, cuida dos animais, é quem controla a economia de casa, né? No meu caso, é quem controla sobre a horta, criação de galinha, os ovos da galinha, tudo esse trabalho é um trabalho que fica com a mulher, né? E isso gera uma economia na renda familiar. E muitas vezes não é visto como renda, né? Às vezes esse dinheiro, depois que é transformado em dinheiro, ele passa para a mão do homem e é visto como uma renda que é produzida pelo homem. E a mulher tem um papel muito importante na produção e na economia da casa.
A assessoria técnica é fundamental no processo de parceria, de reconhecimento da agricultura familiar como meio de importância para a economia, seja de uma região, economia do estado, de um país. Então é fundamental que a assessoria técnica, através dos seus atores, né, técnicos e técnicas que trabalhando junto com as famílias agricultoras familiares, possa estar sensível no sentido de ter a visão holística diante do sistema produtivo dessas famílias agricultoras, para que possa dar essa visibilidade, resgatando, reconhecendo a importância do sistema produtivo das famílias, tanto como meio de produção para o autoconsumo, mas também a comercialização do seu excedente. É fundamental ter esse reconhecimento que a economia ela não possa ser invisível, no sentido que a gente sabe que ela tem importância para a geração de recursos, para a geração de qualidade de vida, geração de renda, autonomia, bem-estar das famílias agricultoras que se encontram em suas unidades produtivas. Então é um trabalho muito importante que precisa que a assessoria técnica possa estar sempre sensível com essa visão bem holística desses sistemas e assim a cada dia mais fortalecer uma economia que ela é tão importante para uma região. A agricultura familiar já é mais que provado, responsável por 70% da alimentação que vai para a mesa dos brasileiros, e os sistemas produtivos ainda na sua totalidade ainda é conhecido algumas vezes como invisível, né? Diante do cenário econômico, diante de uma região. Então a assessoria ela tem que justamente participar desse processo para que possa externalizar, potencializar e evidenciar todo um sistema produtivo, mostrando sua importância junto com as famílias agricultoras, que seu sistema de produção ele gera renda, ele gera autonomia e qualidade de vida.